Boa tarde a todos os alunos do segundo ano do ensino médio, passando hoje no período da tarde para desejar uma semana de paz para vocês. Espero que tudo esteja bem. Hoje pela manhã eu não consegui montar minha aula, porque a minha vida também não está fácil, como a de vocês, eu acredito que não. Quando eu tenho quem fique com a minha bebê, eu gravo minhas aulas de manhã. Quando eu não tenho quem fique com ela, eu tenho que esperar ela dormir e é aquela correria, monta a aula, posta atividade no tempo dela. Então, para hoje, pessoal, o que eu separei para vocês? Eu deixei uma comanda de atividade com 2 questões para vocês. Eu vou estar fazendo a correção e eu deixei para vocês a terceira videoaula. Essa semana eu vou deixar a quarta videoaula e mais uma comanda de atividade para vocês e se encerra as atividades do segundo bimestre. Então, essa atividade que eu irei deixar hoje é a última, para finalizar o bimestre. Na semana que vem eu corrijo ela e fecho as notas de vocês, tá bom? Então participem com carinho, acompanhem a correção que eu vou fazer hoje da comanda de atividade referente à semana passada e realizem essa última comanda de atividade que eu vou deixar para vocês hoje referente à semana que vem. Tá bom? E aí a gente encerra esse segundo bimestre para dar início ao terceiro bimestre. Acredito que presencial vai demorar um pouquinho, né? Não temos ainda a previsão de quando iremos retornar. Foi falado dia 8 de setembro, mas já virou uma incógnita também. Não se tem certeza se será ou não 8 de setembro. Então vamos iniciar o terceiro bimestre online também, tá bom? Pessoal, a primeira questão que eu tinha deixado para vocês foi referente às ligações químicas. Eu postei a videoaula do Centro de Mídia, onde falava a respeito disso. O assunto foi um pouquinho difícil de entender. Eu acredito que vocês tenham tido dificuldade, porque o pessoal lá do Centro de Mídia, eles acabam tratando do assunto como se vocês já tivessem bastante conhecimento. Então, eu acredito que muitos ficaram com dúvida dos que assistiram. Então, eu vou tentar ser o mais simples possível, para que vocês entendam pelo menos o básico. Eu pedi para vocês pesquisarem e explicarem com as palavras de vocês os 3 tipos de ligações: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações covalentes dativa. Então, a primeira que eu pedi para vocês explicarem era o que seria uma ligação iônica. A ligação iônica é quando eu tenho um metal com um não metal. Sempre a minha ligação iônica vai ser partindo de um metal com um não metal. Onde que eu vejo onde o elemento químico é metal ou não metal? Na tabela periódica. Se vocês entrarem na internet e consultar alguma tabela periódica que seja completa, lá eles separam até por cores. Os elementos químicos, que são metais está destacado de uma cor, os que são não metais estão destacados de outras. Então, para existir uma ligação iônica, primeiramente, o que vai acontecer? É sempre de um metal com um não metal. O metal vai doar o elétron dele para o não metal. E a ligação ocorre dessa forma, através da doação de elétrons. Quem é mais forte rouba de quem é mais fraco. E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Vou virar o celular para ficar mais claro. Aí. Ligação iônica. Eu coloquei o exemplo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós utilizamos. Ele é formado por um sódio e um cloro. Como que é a ligação deles? É uma ligação iônica. O sódio tem um elétron na última camada e o cloro tem 7 elétrons na última camada. Para a ligação química ocorrer, tem que ter um total de 8. Então, eles fazem aqui uma parceria e o cloro rouba esse elétron do sódio. Então, aqui, o sódio está doando o elétron dele para o cloro, para que ocorra a ligação iônica. O sódio é o metal e o cloro é o não metal. Então, essa seria a ligação iônica. Na ligação iônica, a perda de elétrons. Alguém perde elétrons. Quem que perde elétrons? Sempre o metal, porque o não metal ele acaba tendo mais elétrons na última camada. Então, ele acaba atraindo o elétron do sódio para ele. Então, essa é a ligação iônica.
Aí eu passei para vocês também, que era para vocês explicarem com as palavras de vocês o que seria uma ligação covalente. A ligação covalente é a ligação de dois não metais, não metal com não metal. E o que vai acontecer? Se são dois metais ligados um no outro, não tem quem é mais forte, quem é mais fraco. Eles têm a mesma força. Então, eles vão compartilhar os elétrons da última camada. A ligação ela ocorre sempre na última camada do átomo e eles compartilham os elétrons entre eles. Então, para existir uma ligação química, tem que ter um total de 8 elétrons na última camada. No caso da ligação covalente, eles vão compartilhar. Tanto um quanto o outro fica com 8 elétrons na última camada. Sempre a ligação covalente ela vai ocorrer entre dois não metais. E aí eu peguei aqui um exemplo para vocês. Ligação covalente. A ligação do gás cloro. Eu tenho um átomo de cloro ligado a outro átomo de cloro. Eles estão ligados através do compartilhamento de um elétron de cada um. Então, esse cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 na última camada e esse cloro também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque eles estão compartilhando o elétron um do outro. A ligação está ocorrendo porque eles estão compartilhando o mesmo elétron. A partir do momento que essa ligação ela é rompida, não existe mais a ligação química, não existe mais o gás cloro. Porque para existir esse gás cloro, cada átomo de cloro tem que estar com 8 elétrons na última camada. Se cada um tem 7, eles estão compartilhando um. Esse cloro empresta para esse e esse cloro empresta para esse. E aí a ligação ela fica estável. Sempre não metais. Numa ligação covalente é sempre elementos químicos não metais que estão ligados um no outro. E a terceira ligação química, eu passei para vocês, que era para vocês definirem com as palavras de vocês o que era a ligação metálica. O que é a ligação metálica? O próprio nome já diz, são as ligações entre metais. A iônica é metal com não metal, a covalente é não metais e a metálica são dois metais, um ligado no outro, dois ou mais, tá? Eu tô dando um exemplo de uma ligação simples com dois metais. O que acontece, pessoal? Eu tenho dois metais ligados um no outro. Os dois, na última camada, têm cargas positivas. Tem que dar também um total de 8 cargas. Só que nenhum doa para o outro e nenhum compartilham. Eles compartilham o mesmo espaço onde eles estão. Eles estão, por exemplo, dentro de um mesmo recipiente e eu tenho dois metais ali. Então, eles estão compartilhando o elétron um do outro dentro do mesmo espaço. E aí, aqui eu coloquei o exemplo para vocês. Ligação metálica, o ferro, por exemplo. A molécula de ferro, cada uma tem 7 cargas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada carga positiva a gente chama de cátion. Esse outro ferro também. 7 cargas positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elas precisam ter o total de 8 para ser uma molécula, para ser estável. Então, esse ferro não doa para esse, nem esse para esse. Esse não compartilha com esse, nem esse compartilham com esse. Mas eles estão dentro de um mesmo espaço, dentro de uma mesma nuvem, dentro de um mesmo recipiente. Então, eles vão interagir entre eles e essas cargas estão sendo compartilhadas, mas não uma com a outra, dentro do mesmo recipiente. E aí, tanto esse ferro quanto esse fica estável com 8 elétrons na última camada. Então, a ligação metálica, ela ocorre por compartilhar as suas cargas no mesmo espaço. Os cátions positivos, eles estão sendo compartilhados dentro de um mesmo espaço. Então, ligação iônica, metal com não metal. Ligação covalente, não metais. E ligação metálica, eles sempre dois metais, o ferro e ferro, tanto um quanto o outro são metais, eles estão compartilhando o mesmo espaço. Eu espero que tenha ficado claro para vocês.